dei para vocês, esqueci de mandar para vocês. O tema é os atributos de Deus. E Romanos 1, 20 e 21 na NVI. Romanos 1, 20 e 21 na NVI. Vou esperar. Isso, show. Eu vou ler o versículo 20. A igreja lê o versículo 21, ok? Lê bem bonito aí, irmãos, bem forte aí. Assim diz o Senhor através de sua santa palavra: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A igreja. Amém? Espírito Santo, fala conosco agora de uma forma muito poderosa, Senhor. Nos ensina a Tua palavra e que ela, Senhor Deus, possa nos edificar de uma forma tremenda. Senhor, me usa com poder, com autoridade, unção e ousadia no Teu Espírito, Senhor. Eu preciso disso. Eu preciso de Ti, Senhor. Que a Tua unção, ela flua como um rio nesta casa. Em nome de Jesus. Amém. Os atributos, queridos, de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino, de acordo com a sua autorrevelação. Apaga essa luz aqui para mim de cima e liga em direta, por favor. Isso, porque ela está dando reflexo aqui. Então, os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino, de acordo com a autorrevelação, e que nos ajudam a entender quem é Deus. Saber quais são os atributos de Deus é muito importante para qualquer cristão verdadeiro. Além da designação atributos de Deus, a teologia sistemática também denomina tal estudo de qualidades de Deus, ou perfeições de Deus, de modo que devemos entender todas essas expressões como sendo sinônimos. Então, quando você ouvir falar das qualidades de Deus, das perfeições de Deus, está se referindo aos atributos de Deus, ok? Mediante esta exposição, o fundamento, a base de todo conhecimento verdadeiro de Deus só pode ser a clara compreensão mental de suas perfeições, segundo revelam as Escrituras Sagradas. Não é, diga assim comigo, não é possível servir e nem adorar a um Deus desconhecido, nem depositar nele a nossa confiança. Então eu só posso realmente servir a um Deus de forma digna, de forma completa, eu só posso adorá-lo de forma que ele merece, se eu conhecê-lo. Então os atributos de Deus, as qualidades de Deus, as perfeições de Deus, reveladas na palavra de Deus, nos levarão ao conhecimento de quem Deus é. Isso é fundamental para qualquer cristão que quer realmente ser um crente fiel, firmado na rocha que é Jesus. Nós precisamos saber quem Deus é. Isso fará toda a diferença
no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, de agir como filho e filha de Deus. Por exemplo, ainda há pouco, eu falando sobre a batalha espiritual, eu falei assim, olha, o nosso Senhor, o nosso Deus, é o Senhor dos exércitos. Por que eu disse que Ele é o Senhor dos exércitos? Porque eu sei que a Bíblia o denomina assim também. Então eu sei que Ele é Senhor dos exércitos. E que se Ele é Senhor dos exércitos, não há nada nem ninguém, ou exército nenhum, que pode contra esse Deus. E se Ele é o meu Deus, também nenhum exército pode vir contra mim, contra você. Amém? E se vier, e quando eu falo que não pode, no sentido de prevalecer, mas se ele vier, ele vai ter que se ver com o general dos generais, porque ele é o Senhor dos exércitos. Olha como faz toda a diferença quando eu sei quem Deus é. Olha como muda tudo. Olha como eu me encho de força, de vigor, por mais que a guerra esteja acirrada. Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão comigo? Amém. Qualquer coisa, se alguém dormir, você dá uma catucada aí. Necessitamos de algo mais do que um conhecimento teórico de Deus. Escute isso, hein? Isso aqui você vai ter que repetir comigo. Nós estamos numa manhã de aprendizado, amém? Então diga assim comigo: necessitamos de algo mais do que um conhecimento teórico de Deus. Show. Só conhecemos verdadeiramente a Deus em nossa alma quando nos rendemos a Ele, quando nos submetemos à sua autoridade e quando os seus preceitos e mandamentos regulam todos os pormenores da nossa vida. Então, se eu quero ter um relacionamento profundo com Deus, se eu quero realmente conhecer quem é esse Deus, eu preciso me render a Ele. Amados, não tem adoração sem rendição. Tem que se render. É por isso que quando você chega aqui dentro desse prédio, que o culto começa, você não pode estar conectado com outra realidade, a não ser a realidade de Deus. É por isso que você tem que se render, porque senão não tem como você ter um relacionamento íntimo. Não tem como termos um relacionamento verdadeiro sem submetermos a sua autoridade. Precisamos lembrar que Jesus não é apenas o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Quem manda em mim e em você é Deus, irmãos. Ou você entende isso, ou você não é servo, ou você não é filho, ou eu não sou servo e não sou filho. Quem manda é Ele. Se eu digo, vou para a esquerda, Ele diz, não vai. Ele vai dizer para você não ir? Manda ir para a direita, nós vamos para a direita. Se eu digo que eu quero ir para frente, e não é para ir para frente, eu não vou para frente. Não tem como a gente construir uma relação saudável com Deus, se eu não me submeter à sua autoridade. Também não tem como nós temos ou conhecermos verdadeiramente a Deus sem que nós não venhamos nos submeter também aos seus preceitos e mandamentos. Permitir que, à luz da palavra, a minha vida, nos seus pequenos detalhes, sejam regulados. Esta é a palavra do Senhor. É por isso que o profeta Oséias nos instrui em seu livro: conheçamos e
prossigamos em conhecer ao Senhor. Está lá em Oséias 6,3. Este é um pilar fundamental para o nosso crescimento espiritual. Não apenas conhecer a Deus, mas prosseguir em conhecê-lo. Essa é a chave. E aí eu volto novamente a endossar o culto de domingo pela manhã. E eu preciso, como apóstolo desta casa, ensinar você. Esta casa, aos domingos pela manhã, não pode ficar cheia somente em dia de ceia. E mesmo assim, que não está vazio aqui, não estão todos os membros, exceto aqueles que porventura estão trabalhando, ou por motivos de saúde não pode estar aqui, ou realmente por uma situação familiar. Mas quantos poderiam estar aqui também nesta manhã e nem na ceia estão? Mas prosseguir em conhecê-lo é inclusive estar aqui pelos domingos de manhã. Porque, por exemplo, estamos começando hoje uma série muito importante, porque ela vai te levar a conhecer Deus, quem é Deus de fato, né? Seus atributos, suas qualidades, aquilo que Ele é como perfeição. Então, estar aqui é prosseguir em conhecê-lo. Então, nesta série, estaremos apresentando algumas das principais perfeições do caráter divino, os atributos de Deus. Então, em primeiro lugar, digam comigo: Deus é único na excelência do seu ser. Deus é único, irmãos, não há outro. Aleluia. É importante dizer que hoje em dia, bem poucas pessoas estão acostumadas a meditar nas perfeições pessoais de Deus, que inspira temor e nos estimula a adoração a Ele. Olha que coisa tremenda isso aqui que foi falado. Quando eu conheço quem Deus é, eu sou inspirado em temê-lo e sou motivado em adorá-lo, porque quando eu sei quem Ele é, eu falo: meu Deus, me ajuda a te temer, me ajuda a observar os seus caminhos, as suas leis, porque eu começo a saber quem Ele é, e quem Ele é me faz temê-lo. Não é medo, mas temê-lo. E esse temor aqui é um temor de desejo, vontade de cumprir a sua palavra, de viver uma vida à luz da sua palavra. Esse é o temor que Deus está dizendo aqui. Mas eu também sou motivado a adorá-lo, porque quando eu começo a saber quem Ele é, não me resta outra opção do que adorá-lo. Porque quando eu começo a olhar quem eu era, qual era o meu destino eterno, que era de condenação, e vejo o que Ele fez por mim, eu começo a ver o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é grandioso, o quanto Ele é amoroso, e isso me motiva a adorá-lo. Entende? Isso se dá porque estas pessoas leem ocasionalmente a Bíblia, por isso desconhecem a grandeza do caráter divino. Ou seja, do contrário do que eu acabei de dizer, muitos desconhecem os atributos de Deus porque leem pouco a Bíblia, porque vêm pouco aos cultos de ensino, porque não se empenham em buscar e conhecer mais a Deus, e por isso não o teme, e por isso não o adora. Aí vem para o culto muitas vezes, fica de conversinha, vem para o culto e fica no celular ali fazendo o que não deve. Vem para o culto só o corpo, mas a sua mente vagueia em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque ele não teme e ele também não adora. Você percebe a importância daquilo que está sendo falado, irmãos? Da importância de estarmos aqui aprendendo esse assunto.
Deus é grande em sabedoria, maravilhoso em poder, apesar de ser cheio de misericórdia. Contudo, chegar-se a um conhecimento adequado do seu ser, sua natureza, seus atributos, como estão revelados nas Escrituras Sagradas, é coisa que pouquíssimas pessoas têm alcançado nestes tempos corrompidos. Mas eu espero, em nome de Jesus, que esta palavra te desperte, que esta palavra mexa com as suas estruturas, que esta palavra provoque uma metanoia de verdade em você, ao ponto de você falar assim: daqui para frente eu não perco um culto pela manhã de ensino, a não ser por uma coisa realmente que eu não tenho como estar. E ainda você vai dizer assim: bom, a minha igreja tem o privilégio de ter uma live. Então, o domingo que porventura, por trabalho, por saúde, eu não puder estar, eu vou assistir. E se eu não puder assistir na hora, eu assisto depois, para eu acompanhar o aprendizado que eu perdi. Isso é uma atitude de quem quer conhecer mais Deus. A nossa igreja tem muitas séries de ensino pela manhã, muito boas. Por exemplo, uma das que eu mais gosto de citar é a da autoridade do crente. Se não me falha a memória, dada em 2021. Está lá registrado no canal da igreja. Você quer aprender a exercer autoridade contra as trevas? Como expulsar demônios? Vai lá. Assista a série que foi dada aos domingos pela manhã sobre a autoridade do crente. E tantas outras séries maravilhosas que foram dadas, doutrina do Espírito Santo. Está lá registrado. Busque conhecer. Agora, o que a gente faz em casa? A gente tem tempo para assistir filme, tem tempo para assistir série, tem tempo para assistir jogo, tem tempo para jogar videogame. Não sei nem se fala mais videogame. É videogame ainda? Eu tenho que estar ligado, né? Pagar mico. Vai que não é mais videogame, né? Daqui a pouco a gente os nomes aí que... Só não é mais, como que é? É Nintendo, né? Atari. Eu sou da época do Atari, do Super Game, CCE, né? Então, eu sou o único dessa época aí, gente. Tem alguém aí para me ajudar aí? Obrigado, Jesus. Não estou sozinho. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso significa que vocês que levantaram a mão têm pelo menos 40 aninhos. Aleluia. Viu? Então, pelo menos, né? No mínimo, caretinho, né? Amém. Então, eu falo muito lá em casa assim, ó. Lá em casa a gente tem hábito de ver filme também. A gente gosta de ver filme, eu gosto. A Larissa gosta de ver filme, a galera gosta de ver filme. Às vezes quando eu falo assim, ó, tá assistindo algumas mensagens também, sem estresse, sem aquela coisa do... Vai ficar só assistindo filme? Mensagem não ouve, não assiste, né? Não é assim, calma. Tu não vai arrumar nada pro teu filho fazendo assim. Vai chegar assim pro teu filho: filho, que bom, né? Você está vendo um filme legal, está se divertindo. Você também está assistindo uma mensagem. Você também está aprendendo a palavra. Você está tendo tempo com Deus. De vez em quando eu dou um toque nelas. Aí às vezes ela fala assim: pai, tô firula mesmo. Eu falei assim: então desfirula. E vai dando toque. Mas uma palavra que eu dou para toda a igreja: se você vê um filme, você tem que no mínimo naquele dia assistir uma mensagem, no mínimo. E se possível 2. Vai para o canal da igreja assistir as mensagens que eu já falei aqui. E eu estou tranquilo para falar que eu não estou falando de mim, que não sou eu só que ensino aqui. Aqui é um time maravilhoso de pregadores que ensinam, né? Essa é mais uma série que não sou eu apenas, é a pastora que vamos ministrar. Então, vai aprender. E olha que hoje assistir filme está muito complicado, né? Porque seja qual filme for, tem que ter uma cena, né, picante, tem que ter palavrão, tem que ter agenda LGBTQI+, não sei o que mais lá.
O negócio tá desse jeito. Então, se possível, a gente não tinha nem que estar vendo essas porcarias, né? O bom é que a gente não visse. Eu lembro que muitas vezes as meninas falavam assim: então a gente não vai ver nada. Então a gente não vê. Aí eu falava assim para elas: Jesus largou a sua glória, deixou o seu trono, se esvaziou de si mesmo, se fez como um de nós, fez sacrifício de largar o céu, morreu naquela cruz. Olha só, ele fez sacrifício por nós. Será que então ele não merece um sacrifício até de não ver um filme? Fica para a gente pensar, né, irmãos? Não é que a gente vai ser... Aliás, eu já falei que a gente é ET, né? Eu falei que a gente não tem que ser ET, a gente é ET, né? Vocês sabem que a gente é ET, né, irmãos? Quem discorda que a gente é ET, levanta a mão. Não sou ET não, pastor. Se tu é crente, tu é ET. Você é extraterrestre, irmão. Você é dessa terra? Então você é ET. ET de Jeová. O pessoal da rede social: apóstolo, está falando heresia, está chamando o crente de ET. É só brincadeira, tá, gente? As redes sociais é só uma brincadeira. É uma brincadeirazinha gospel. Oi? Só uma comparação, né? Mas que ETs bonitos nós somos, hein? Cara, olha para esse ET bonito, para essa eteia bonita aí, ó. Existe, eteia? Não sei. Então guarde uma coisa em seu coração. Guarde uma coisa em seu coração nesta manhã. Deus é único na excelência do seu ser. Isso significa, Carol, que Deus é incomparável. Não há outro Deus como Ele. Ele é o único Senhor do universo. Não há nada e nem ninguém que se compara ao nosso Deus, porque Ele é único. Ele é único. Aleluia, aleluia. E Êxodo 15:11 diz assim, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Ele é único, aleluia. Em segundo lugar, diga comigo: Deus é o Criador de todas as coisas, aleluia. Isso é importante você saber. Jovens, adolescentes, crianças que estão aqui, escute o que o apóstolo William está dizendo para vocês. Deus é o único Criador de todas as coisas. E eu estou chamando a atenção das crianças, dos adolescentes, dos pré-adolescentes, dos juniores, dos jovens, porque na escola, na faculdade, querem ensinar outra coisa. Nós não somos fruto de Big Bang. Nós não somos um aprimoramento dos macacos. Em nome de Jesus, um cristão precisa estar fundamentado na palavra. E tem muitos crentes, ou filhos de crentes, jovens crentes, que estão pensando em outro tipo de teoria da criação, porque estão sem fundamento da palavra. Deus é o único Criador de todas as coisas. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. É difícil superestimar a importância da doutrina da criação. Nas Escrituras, Deus se identifica primeiramente como o soberano Criador. E por isso, o Senhor do universo. Ele é o Senhor do universo, irmãos.
todos os planetas, tudo que existe no universo, foi Deus quem criou. Grave isso, tenha convicção disso. Não deixa professores, não deixa nada e nem ninguém roubar de você a crença de que Deus é o Senhor do universo. O Senhor pessoal, soberano e trino, que existe desde toda a eternidade. E dentro dessa existência, ou dessa pré-existência já na eternidade, em algum momento ele falou e trouxe este universo à existência, a partir do nada. Ele é maravilhoso demais. Ele é fera demais. Ele é brabo. E como tal, tudo e todos são completamente dependentes dele e responsáveis a ele. E quando um homem, homem ou mulher, quando o homem ou a mulher foge disso, lá na frente tem um tete-a-tete com o Criador. Porque Deus não se deixa escarnecer. Você pode ter certeza. Se tem uma coisa que Deus é, aí faz parte dos seus atributos, que a gente vai aprender ao longo dessa série. Ele é justo. Justo. A doutrina da criação, juntamente com a providência, deve ser vista como resultado e a execução do plano e do decreto eterno de Deus. A Escritura mostra com clareza que o plano de Deus é o seu plano eterno, pelo qual, antes da criação do mundo, Ele pré-ordenou fazer acontecer todas as coisas que chegaram a acontecer. Aí aqui eu tenho vários textos. Por exemplo, aqui que eu vou dar. E aqui vai uma conjectura baseada no conhecimento que eu estou trazendo. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Aí eu não vou nem falar da criação do universo antes, porque à luz da palavra a gente acredita também que o universo, quando foi criado, o planeta Terra também já estava criado, também foi criado junto. E aí esse caos que tornou a terra foi a queda de Satanás, isso a gente já sabe, ok? Beleza? Mas para a gente falar sobre, dando um exemplo aqui de Deus pré-ordenando as coisas, ou seja, Ele planejando antes de executar o seu trabalho. Quando a terra era sem forma e vazia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava. Naquele momento que o Espírito Santo estava pairando, Deus estava planejando como Ele ia executar uma nova terra. O sujeito estava pré-ordenando, ele estava na sua mente arquitetando como ele faria. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava. E a gente já aprendeu isso aqui por várias vezes, e quem é novo vai aprender agora. A palavra pairar ali no hebraico tem o mesmo sentido de uma galinha quando está chocando seus ovos. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito pairava, ele estava chocando, ele estava gerando uma nova terra. Deus, na sua soberania, está planejando, pré-ordenando, até que chega o momento dele ordenar. E aí, quando chega o momento que ele entende que é o momento que passou o tempo da gestação, ele então libera a ordem, o decreto, que haja luz, e houve luz. E aí tudo que você já conhece, e aí vem então essa terra maravilhosa que ele fez, que também depois o pecado do homem foi destruindo. Porque também tem isso, né, irmãos? Satanás destruiu a terra com a sua queda, mas o homem também, por causa do seu pecado, vem destruindo ela. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a criação de Deus, não é o homem. Olha como as coisas, Renan, vai se encaixando. Não é o homem, Márcia,
Mas a criação, o hérito de Deus, aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O que ele está dizendo? Somente a manifestação dos filhos de Deus, que manifesta o reino de Deus, é capaz de restaurar não apenas o homem, mas a criação. Se você estudar sobre, por exemplo, o avivamento das ilhas de Fiji, você vai descobrir que lá tinha uns fenômenos na natureza que inclusive destruía a cidade ou cidades. E aí quando a cidade experimenta um avivamento, essas catástrofes naturais que era comum em Fiji deixam de acontecer. Por que deixa de acontecer? Porque houve um mover do Espírito, houve um avivamento, a nação se converteu a Jesus, e quando a nação se converte a Jesus, e o reino de Deus se manifesta, todo o mal tem que bater em retirada. Olha como que afeta a natureza. Todo avivamento, por isso que eu falo isso, todo avivamento, para ser genuíno, ele tem que transformar a sociedade, tem que mudar as coisas. Tem um avivamento em curso, e se nós entendermos isso, a igreja de Jesus entender isso, ainda vamos ver um Brasil transformado, antes que tudo piore de vez, antes que o anticristo se manifeste. Nós vamos ver governos injustos sendo tirados pelo Senhor. Aí alguém diz assim: apóstolo, não sei onde o senhor está vendo isso, porque eu só estou vendo piorar. Pois é, a Bíblia me garante que quanto pior ficar o cenário, melhor é o cenário para a glória de Deus se manifestar. Se você duvida disso, você precisa conhecer quem é Deus. E mais, só está acontecendo o que está acontecendo porque a igreja, e eu falo no geral, a igreja de Jesus não tem sido igreja. Porque os filhos de Deus não estão manifestando o reino de Deus. E aonde o reino de Deus não prevalece, as trevas avançam. Simples assim, irmãos. Olha para a igreja de Jesus, olha para a igreja evangélica no Brasil, olha para as lideranças evangélicas do Brasil. Olha quantos escândalos, olha quantas coisas que a gente está vendo. Olha a postura dos cristãos, em todos os aspectos. Não tem outra coisa a não ser juízo de Deus. Aí vai vir um mal mesmo, aí ele vai levantar mesmo com força, até que os remanescentes, aqueles que não se dobraram, aqueles que não se corromperam, possam clamar ao Deus dos céus. E isso já está acontecendo. Há um remanescente que tem orado, que tem clamado, tem buscado pela face de Deus, e na hora de Deus, Ele vai manifestar a sua mão forte de poder. Eu creio nisso e prego isso. A criação é a realização desse plano eterno no que diz respeito à origem do universo e de tudo que existe, incluindo os seres angelicais e humanos. A providência, por outro lado, é a realização do eterno plano de Deus no tempo em relação ao mundo que Ele criou, em termos de sua preservação e governo de todas as coisas, para cumprir os propósitos a que foram designadas para a sua própria glória. Aleluia! Ou seja, Ele criou e Ele provê todas as coisas. Deus, ao identificar-se a si mesmo como Deus soberano de criação e providência, deixa bastante claro que somente Ele é Deus e nenhum outro é Deus, que Ele não compartilhará sua glória com nenhuma outra criatura, e que merece toda a nossa adoração, louvor e obediência. Aí você vai principalmente para o livro de Isaías, como diz aqui, de 40 a 48, esses 8 capítulos, você vai ver em todo o tempo Deus falando: eu sou o único Deus, eu não divido a minha glória com ninguém. Ele é Deus. E tudo que Ele quer que eu e você o adore, o glorifique, o engrandeça, o exalte, o louve. É isso que Ele espera de mim e de você.
Mas como eu posso fazer isso se não o conheço? Aonde nós estamos aprendendo aqui nesta manhã. Com tudo isso, é importante dizer que quando Deus resolveu criar os céus e a terra, não estava sob coação, nem obrigação, nem necessidade alguma de criar. Resolver criar foi um ato puramente soberano de sua vontade, já que Ele tudo faz segundo o seu querer, conforme Efésios 1:11, que diz assim, faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O fato de criar foi simplesmente para a manifestação da sua glória. Como já sabemos, Ele não divide com ninguém. Então olha que coisa tremenda. Olha como o que eu acabei de dizer prova que Deus é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas em nenhum momento da existência de Deus, Ele foi coagido, Ele foi obrigado, alguém impôs que Ele tinha que criar. Ele fez isso por sua livre e espontânea vontade, por sua soberania. E quando Ele criou todas as coisas, Ele criou para o louvor da sua glória. E Paulo fala isso aos Efésios, né? Que Ele, o Senhor, nos criou para o louvor da sua glória. Nós somos criados para o louvor e para a glória de Deus. Se a gente não entender isso, irmãos, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos só sendo religiosos. Se nós não entendermos que fomos criados para a glória dele e buscarmos viver uma vida digna de viver essa vida para ele, nós não estamos cumprindo o nosso ofício de cristãos. E aí participar da mesa do Senhor é de forma indigna. É algo que não vai valer a pena para você. Vai te trazer condenação. Mas quando eu entendo isso, quando eu busco viver uma vida para o louvor da glória dele, participar da mesa é um privilégio. Participar da mesa faz com que a comunhão nossa com ele seja renovada, dia após dia, para a glória dele. Quantos recebem essa palavra? Dão glória a Deus aí. Em terceiro lugar, diga comigo, Deus é glorificado pela sua essência. Deus tem sido glorificado, escute isso, pela criação, como está escrito em João 1:3. Repita comigo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então ele é glorificado na sua essência porque ele é o Criador de todas as coisas. Nós já vimos isso no texto anterior. E no livro de João isso é confirmado. Mas ele também é glorificado pela providência, porque, como eu já disse também, ele é conhecido como Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus que provê todas as coisas. Isso aqui é muito tremendo, irmãos. Preste atenção. Eu e você podemos passar por momentos difíceis, momentos de escassez, momentos de sequidão. Isso faz parte da vida humana por causa do pecado. A gente pode enfrentar muitas guerras, mas quando a gente sabe que o Deus que a gente serve é o Jeová Jirê, muda tudo, até na oração. Senhor, eu não estou tendo praticamente nada para comer, Senhor. Senhor, está faltando isso na minha casa, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que tu és o Jeová Jirê. Ô Senhor, providencia, provê para mim todas as coisas. A tua oração é direcionada. Por quê? Porque você sabe quem ele é. Porque ele proverá para si o cordeiro. Ele proverá para você a sua necessidade. Aí, por exemplo, a gente vai lembrar de um outro texto, porque quando a gente
está passando por esses momentos, somos levados a ver uma ansiedade. Aí diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecida diante de Deus as vossas súplicas. Entendeu? Não é para você ficar ansioso, não é para você ficar murmurando, não é para você ficar reclamando, é para você levantar a tua voz em oração e clamar ao Deus dos céus. Clamar ao Deus dos céus. E clamar de forma direcionada. Esses dias, nessas guerras que temos enfrentado, eu orei assim, Senhor, eu preciso do teu socorro. Eu preciso do teu socorro. Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Aí a gente lembra de um outro texto. Se no dia da tua angústia te mostrares fraco, a tua força será pequena. Está na angústia, meu irmão? Não te mostres fraco. Está na angústia, minha irmã? Clame por socorro. Mas fala, meu Senhor, me socorre. Essa palavra, não usa outra palavra. Usa a palavra socorro. Ele ouve que quando estamos pedindo por socorro. Porque quando estamos numa situação difícil, o que a gente pede? Socorro. Se você pedir, se você clamar, Ele vai vir em teu favor. Porque Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Mas Ele também é glorificado pela redenção. Como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é glorificado porque Ele resolveu todos os nossos problemas eternos. Todos. O salário do pecado é a morte. Estávamos condenados pela morte por causa do pecado. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Ele é glorificado por quê? Porque outrora estávamos perdidos, condenados, mas o amor dele nos alcançou e hoje somos salvos em Cristo Jesus. E por isso Ele é glorificado e só Ele pode nos dar a salvação. Por isso João disse, Jesus falou, né? E aí João escreveu: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque somente Deus é glorificado na sua essência. Isso tudo tem a ver com a sua glória declarativa e com o nosso reconhecimento dela. Então, abra a sua boca e dá glória a Deus. Glorifique, irmãos. E quando eu estou falando também que você deu glória a Deus agora, eu estou falando não apenas de você glorificar agora, mas seja alguém que dá glória a Deus. Porque quem não dá glória a Deus, aí sim, cabe a musiquinha, vai ser comido de bicho. Quem não dá glória a Deus, vai ser comido de bicho. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia, irmão. Então, a partir de hoje, dê glória a Deus. Abra a tua boca. Glorifica. Exalte. Engrandeça. Sai dessa inércia. Sai dessa frieza espiritual. E para com esse discurso. Eu sou tímido. Eu não gosto de ficar falando. Para Deus, né? Para Deus. Para as outras coisas você fala, né? Glorifica, meu irmão. Um culto sem glorificação não é culto. Porque quando você glorifica, você está reconhecendo, declarando quem Deus é. Simples assim.
como você quer cultuar e não declarar quem Ele é? Seu poder, a sua majestade, a sua glória? Não tem, irmãos. Paulo disse: sede fervorosos no Espírito. Irmãos, crente tem que ser fervoroso. Está na Bíblia. Em nome de Jesus, seja fogo puro, meu irmão. Seja fogo pura, minha irmã. Seja uma tocha viva do Senhor aí. Em nome de Jesus, abre essa boca santa de Jeová aí. E deixa essa boca contemplar aliás, teus olhos contemplar e a sua boca declarar que Ele é Senhor, que Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Em nome de Jesus, amém? Agora vale um glória a Deus? Pode ser um glória a Deus mais pentecostal? Aleluia. Se você entender isso aqui, o pregador não vai nem precisar te pedir você para dar glória a Deus. Você já vai estar dando glória a Deus toda hora. 1 Timóteo 6, 15 e 16 diz assim: qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo? Qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo? Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Em quarto e último lugar. Tá chato. Tá chato. Vocês não pegaram a chave. Tá chato esse negócio aqui. Vou te dar uma oportunidade. Em quarto e último lugar. Obrigado. Depois de uma forçação de barra. Ô glória. Em quarto e último lugar nessa manhã. Deus deve ser reverenciado. Deus deve ser reverenciado, cultuado e adorado. Escutou, irmão? Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus deve ser reverenciado, cultuado e adorado. Então, quando você entrar aqui, não faça outra coisa a não ser reverenciá-lo, cultuá-lo e adorá-lo. Amém? Glória a Deus. Ele é o único em sua excelência, incomparável em suas perfeições. Ele tudo sustenta, mas olha só que coisa linda isso aqui, irmãos. Ele tudo sustenta, mas Ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele nos sustenta, mas a gente nunca vai sustentar Deus. Ele dá bens a todos, mas não é enriquecido por ninguém. Ele é a nossa fonte, nós só vasos de barro. Um Deus tal como este não pode ser encontrado mediante investigação humana. Não tem como o homem investigar Deus. Ele é Deus. Só pode ser conhecido, e aqui cabe a nós, só pode ser conhecido como e quando revelado através do Espírito Santo, por meio da palavra. Até mesmo a criação manifesta o Criador. E isso com tanta clareza que os homens ficam indesculpáveis. E aí tem a ver com o texto que nós lemos. O que o texto de Romanos 1, 20 e 21 está dizendo é que Deus se faz tão conhecido por meio da sua palavra e de sua criação, que o homem não pode dar desculpas de quem ele é. O homem não pode dar desculpas de conhecê-lo. Ou de dizer que não sabe quem ele é. Aí é por isso que ele estava dizendo lá: vocês, diante de tudo isso, são indesculpáveis. E ele vai dizer por quê, está no versículo 21. Então, a única coisa que os homens precisam fazer é reconhecer e arrepender dos seus pecados, reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E reverenciá-lo, pois Ele é o único Deus do universo. Aleluia. E aí tem o texto aí: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, têm sido vistos claramente,
sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por quê? Agora aqui vem a resposta. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nele renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, ou seja, ficaram em trevas. Isso aqui está dizendo, Camila, Jéssica, de pessoas, Paulo, que conhecem a Deus, conheceram a Deus, mas não glorificam a Deus. Não querem glorificar a Deus. E depois, Deus está dizendo, vocês não vêm com desculpas para mim, porque eu não vou aceitar. Concluindo, a mente humana jamais pode conhecer a Deus, pois as Escrituras afirmam que Deus é Espírito. João 4:24. E portanto só pode ser conhecido espiritualmente. Mas o homem decaído não é espiritual, é carnal. Está morto para tudo que é espiritual, a menos que nasça de novo. Ou seja, eu só posso conhecer Deus quando nasço de novo, quando entrego minha vida para Ele. É necessário que o Espírito Santo brilhe em nossos corações, não em nosso intelecto, para dar-nos o conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo, como está em 2 Coríntios 4:6. A alma regenerada terá de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, como já disse, 2 Pedro 3:18. Viu, ó? A alma regenerada, ou a vida que teve um encontro com Jesus, terá que crescer na graça e no conhecimento. A nossa principal oração e propósito como cristãos deve ser que possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, conforme está em Colossenses 1:10. Hoje começamos então a série Atributos de Deus. Não percam nenhuma aula desta jornada rumo a conhecer mais quem é o nosso Deus. Isso alimentará o fogo do avivamento em sua vida e, consequentemente, aumentará o fogo da glória de Deus nesta casa, nos mantendo firmes no propósito de vivermos uma cultura de avivamento, dia após dia, até que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha nos buscar. Glória a Deus. Se você recebeu, glorifica Ele em nome de Jesus. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.